Desculpem aí o atraso, mas eu estava envolvido na aula com a outra turma e acabou somente agora. Boa noite, Sô. Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Noite. Vamos lá, gente. Deixa eu só virar a chavinha aí, sair de uma aula e para outro tema totalmente diferente. Vamos lá nos conectar aí. A gente começou a falar, né, dos mecanismos de interação. Então, a gente terminou na aula passada falando do mecanismos farmacocinéticos, falando dos 4 mecanismos, a gente terminou na aula passada, e aí eu vou colocar mais algumas coisas importantes aqui. Então, algumas alterações farmacocinéticas que acontecem no paciente idoso, que pode interferir com o processo aí de interação. Então, pensando em absorção no paciente idoso, ele tem uma dificuldade de deglutição, ele faz uso de sonda, qualquer tipo de sonda. Se vocês lembrarem, a gente fez lá no primeiro semestre o trabalho sobre sonda, medicamentos de administração por sonda. Ele tem uma alteração da motilidade gastrointestinal, se ele tem alteração desta motilidade, ele vai ter uma diferença aí, uma alteração nessa absorção aí, e tendo uma alteração nessa absorção, ele pode estar alterando, pode estar tendo algum problema com relação à interação aí, que você pode ter medicamentos que são absorvidos mais, absorvidos menos, e aí você pode interagir com outros medicamentos. Tem uma diminuição das vilosidades intestinais, a gente viu que a principal área de absorção de medicamentos é o intestino. O intestino é cheio dessas vilosidades. Se você diminui as vilosidades, diminui a absorção. Tem uma diminuição da secreção de ácido gástrico. Então, se ele tem uma diminuição da secreção de ácido gástrico, menos ácido gástrico, os medicamentos que devem ser absorvidos medicamentos ácidos, né, vão ter uma absorção alterada aí. Depois da absorção, o que eu tenho com a distribuição do paciente idoso? Diminui a quantidade de água, diminui massa muscular, diminui gordura, diminui fluxo esplânico, diminui proteínas. Então, tudo isso vai alterar a parte de distribuição, a ligação dele à proteína plasmática, certo? A parte de gordura é o depósito desse medicamento, então podemos ter toda essa alteração. Metabolismo, diminui hepatócitos, diminuindo hepatócitos, a gente tem uma diminuição na atividade enzimática aí, então, para acontecer o metabolismo, eu preciso das enzimas. E excreção, paciente idoso, a gente também já falou disso, mas enfim, para excreção, o paciente
tem uma perda aí na sua função renal, que a gente tem que avaliar a função renal desse paciente. Em cima da função renal, a gente vai verificar se precisa ou não fazer uma adequação de dose, que vocês já responderam um TP exatamente sobre isso aí. Então, olha, tem uma diminuição do ritmo de filtração glomerular. A principal cálculo que a gente usa para fazer uma avaliação da função renal do paciente é o cálculo do Crocroft-Go, a gente já falou sobre isso, tá? Então, é o cálculo que a gente usa aqui, a conta que a gente usa, e tem uma diminuição de 10% dessa filtração glomerular, então ele vai ter problema na excreção aí, e tomar cuidado com alguns medicamentos aí, principalmente os medicamentos de excreção renal aí, que podem estar alterados, tá? Falamos do idoso, vamos falar das duas pontas, agora vamos falar da pediatria, certo? Então lá, absorção oral de certos fármacos no recém-nascido em comparação a crianças maiores e adultos, certo? Então, ampicilina para esse paciente aí recém-nascido, ele tem uma absorção aumentada quando comparada com uma criança maior ou adulto, certo? E assim por diante. Então, eu tenho vários exemplos aqui, várias drogas que estão mostrando aqui. Fenobarbital ele diminui, então tem uma absorção diminuída aí nessa criança. Ela tem uma menor massa muscular, tem muito mais água corporal, a quantidade de gordura é baixa e tem uma imaturidade da função renal. Então, tudo isso aqui vai atrapalhar na distribuição dos fármacos e essa função renal aí atrapalhar na excreção. E é óbvio que tem também... tem também a parte de metabolismo, porque às vezes o fígado não está totalmente formado, a quantidade de enzimas não é adequada, e aí ele pode não estar metabolizando de forma adequada. A dose para pediatria é muito difícil da gente calcular, por quê? Porque vocês vão ver comigo no ano que vem, no comecinho do ano que vem, vocês vão ver comigo em farmácia hospitalar, a gente fala sobre... Só um minuto. Ensaios farmacológicos. Ensaio farmacológico clínico e não clínico que a gente vai falar, que é o que está acontecendo exatamente agora com essas vacinas, com os medicamentos para uso do coronavírus. Aí isso foi bem legal, a gente fez várias discussões muito boas com o pessoal aí do terceiro ano. Então, esses ensaios clínicos, a gente não tem muitos ensaios, ou na verdade são pouquíssimos ensaios que são feitos com essa população aí que eu mostrei para vocês. Ou o paciente idoso, que está naquela ponta, ou a criança. Para a criança, menos ainda, né? Então, fazer ensaio clínico com criança é bastante difícil. E como é que eu vou calcular a dose para a criança? Então, tomar cuidado, principalmente quem estiver em drogaria, é aquela coisa de que é uma gota por cada quilo de peso. Gente, dependendo do medicamento é assim, não é exatamente assim que a gente calcula. Dependendo do medicamento pode ser, tem medicamento que não é. Então, assim, a gente tem algumas fórmulas que a gente utiliza para fazer o cálculo da dose para dar para uma criança, certo? Então, tem um aqui que esse traço seria nessa linha no meio aqui, essa superfície corporal da criança, dividido pela superfície corporal do adulto, que a gente utiliza como 1,73 metros quadrados, vezes a dose do adulto. Então, para isso, eu preciso saber como é que eu calculo a superfície corporal da criança. Então, a gente tem que buscar as fórmulas para fazer esse cálculo de superfície corporal, aí dividir para essa superfície corporal do adulto, ou seja, quantos por cento é a superfície corporal da criança comparada ao adulto? Aí eu multiplico pela dose do adulto e vou saber quantos por cento eu vou dar dessa dose. É um dos cálculos que tem. É muito utilizado? Não, é pouquíssimo utilizado, mas para algumas drogas isso é válido. Tem outros outros cálculos aqui, outras fórmulas aqui. A regra de Clark, então, ela utiliza o peso corporal, então a dose é a dose do adulto vezes o peso da criança dividido por 70 quilos. Tem a regra de Law, utilizada para criança menor de 1 ano, e a de Young, de 1 a 12 anos. Então, como é que calcula? É a dose da criança em meses, quer dizer, essa menor de 1 ano, vezes a dose do adulto dividido por 150 quilos. E a regra de Young é a idade da criança, e é em anos,
vezes a dose do adulto dividido por idade da criança mais 12, tá? Então, são algumas fórmulas, só para dizer para vocês que a gente não tem, infelizmente, um consenso, não tem uma fórmula única para fazer cálculo de dose para a criança. E tem alguns medicamentos que a gente tem restrição por idade ou por peso, então é importante a gente conhecer também algum desses medicamentos. Nem todo medicamento a gente pode dar para qualquer tipo de criança, por exemplo, certo? Então aqui, cefazolina, só é um antibiótico, somente em crianças maiores de 1 mês. Clorfeniramina, um antihistamínico, somente em crianças maiores de 1 ano. Trimetroprima, que tem a sulfametoxazol mais trimetroprima e um antibiótico, somente em crianças maiores de 6 meses e assim por diante. Aí tem a lactação, que é outra coisa que interfere aí na interação. Então, a lactação, a gente falou de lactação já, a gente já comentou quando a gente falou de distribuição, fármacos que podem atravessar a glândula mamária. Então, a gente tem que conhecer quais são essas drogas, saber se essas drogas podem causar algum efeito, efeito deletério para essa criança ou não, e que horas que vai dar esse medicamento, se vai dar antes da mamada, se vai dar depois da mamada. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. A mãe que toma anfetamina e sibutramina e está amamentando a criança. A criança vai estar com irritabilidade, pode ter distúrbio do sono, por quê? Porque essa droga atravessou a glândula mamária e assim por diante. Ou a mãe está tomando bromocriptina e alguns estrógenos, ela pode ter uma supressão aí da lactação e assim por diante, tá? Então, aqui são exemplos, conforme eu falei para vocês, esse exemplo é o que não vai faltar, tá? E aí a gente terminou o mecanismo farmacocinético. Aí a gente vai para outro mecanismo, que é o mecanismo farmacodinâmico. Então, farmacodinâmico é a história do receptor. Então, é o fármaco encontrando o receptor. Então, o que eu posso ter? Se vocês já viram com o Valber também, eu vou passar bem rápido. Posso ter um sinergismo. Então, um fármaco administrado com o outro, você aumenta o efeito. Então, se o fármaco é melhor administrado com alimento, então você vai ter um efeito sinérgico quando ele é administrado com alimento. Então, você aumenta a ação desse fármaco. E os tipos de sinergismo que a gente tem, então, o sinergismo pode ser adição, somação ou potencialização dos efeitos. Ou potencialização dos efeitos. Aqui tem exemplos, tá? Então, 2 fármacos com efeito aditivo que possuem o mesmo mecanismo de ação. Então, dipirona mais AS, mesmo mecanismo de ação, eu vou ter um efeito aditivo neles, como se eu estivesse dando uma dose maior, e assim por diante, tá? Antagonismo, quando o fármaco ele corta o efeito do outro, certo? A gente não sabe exatamente, não é que não sabe, a gente tem valores diferentes ou porcentagens diferentes desse antagonismo. Tem fármaco que é antagonista totalmente, que ele é antagonismo parcial, que a gente fala, ok? Então, os tipos de antagonismo tem o antagonismo fisiológico, antagonismo físico e antagonismo químico. Antagonismo fisiológico, então, por exemplo, 2 agentes possuem mecanismos diferentes que exibem efeitos opostos, certo? A histamina e noradrenalina, elas são mecanismos diferentes e efeitos opostos aí. Se eu administrar os dois, um pode cortar o efeito do outro. Carvão ativado com metais, permanganato de potássio com alcaloides e assim por diante. E aí, aqui tem exemplo. Tem um monte de exemplos que eu falei para vocês que eu não vou ficar lendo exemplos aqui, então, sei lá, vamos pegar aqui. Uma coisa importante, eu acho que eu falei para vocês, eu acho que eu já perguntei para vocês. Mas vamos lá, vou perguntar de novo. Para que serve ácido clavulânico? Tem a amoxicilina com ácido clavulânico. Para que serve o ácido clavulânico? Alguém lembra? Para potencializar o efeito? Quem falou comigo? Nicolas. Nicolas, então é por aí. Só me explica o que você quis dizer com potencializar o efeito. É por aí mesmo. Quando consegue explicar? Quando o antibiótico já não está mais fazendo efeito, aí vai o clavulanato, né? Professor. Potencializa por mais tempo. Mais ou menos. Espera um pouquinho só. Nicolas. É mais ou menos isso. Deixa eu ver o que o Irlano quer falar. Fala. O clavulanato, ele não ajuda se não me engano, na parede celular da bactéria para amoxinar nela, não é? Isso. Então, vamos lá. É um pouquinho do que o Nicolas falou aí, acrescentado porque o Irlano falou. Então, o que a gente tem?
o amoxicilina, esse antibiótico, ele sofre uma ação, ele é quebrado por uma enzima chamada enzima beta-lactamase. Tá? Então, isso é muito comum. Então, tem indivíduo que vai tomar uma amoxicilina, ele é um antibiótico, aquele micro-organismo que está infectando aquele paciente, ele é sensível à amoxicilina, ele está tomando amoxicilina e não está fazendo efeito. Tá? Então, assim, vamos dizer que ele vai potencializar o efeito. Por isso que eu falei, Nicolas, explica mais ou menos o que você está falando, para eu poder entender que então era mais ou menos aquilo, vou juntar agora. Então, tem essa beta-lactamase aí que ela faz o quê? Ela quebra a amoxicilina. Quebrando a amoxicilina, no fármaco não vai ser absorvido. Gente, não é absorvido, eu não tenho ação nenhuma. A gente já viu que precisa primeiro ser absorvido. E o ácido clavulânico, ele inibe essa beta-lactamase. Então, para que serve ácido clavulânico? Ele, assim, farmacodinamicamente, pensando em ação no organismo, ele não serve para nada, a não ser que inibir essa beta-lactamase. Ele não é um antibiótico, não é anti-inflamatório, não é antitérmico, ele não tem essa ação farmacodinâmica aí, ok? Então, a função dele é inibir a ação da beta-lactamase. Então, você toma amoxicilina junto com o ácido clavulânico. Esse ácido clavulânico, ele inibe essa beta-lactamase. Inibindo a beta-lactamase, a amoxicilina age completamente no organismo. Tudo bem, Nicolas? Ok? Fechado? Ok. Tá? Então, assim, isso serve para qualquer um desses exemplos aqui, tá? A ampicilina com subactam, piperacilina com tazobactam. Então, não deixa de ser um pouco do que o Nicolas falou, ok? Não deixa de ser um pouco daquilo que é aumentar o efeito, mas, na verdade, não é aumentar. É deixar ele fazer o efeito dele que ele tem que fazer, que ele acaba fazendo um efeito menor por conta da beta-lactamase. Então, qualquer um desses itens aqui, que a gente tem esses dois antibióticos muito utilizados no hospital, piperacilina mais tazobactam, ampicilina mais subactam, todos eles é para a mesma coisa, inibição da beta-lactamase. Tem um outro que a gente usa no hospital, que é inipenem mais cilastatina. Para que serve a cilastatina? É para inibir a metabolização renal do inipenem. Então, você diminui a metabolização renal. Então, de repente, o paciente está com uma infecção renal lá, está com problema renal. Então, isso é importante para a gente diminuir essa inibição e ter uma ação maior. Deixa eu ver, alguém está perguntando alguma coisa aqui. Professor, se tomar esse ácido quando a pessoa interrompe o tratamento com antibiótico ou sempre que precisar potencializar o efeito do antibiótico impedindo a quebra do anel? Deixa eu entender, deixa eu voltar de novo para tentar entender aí. Só se toma esse ácido quando a pessoa interrompe o tratamento com antibiótico? Não, não é isso. Eu já vou explicar. Ou sempre que precisa potencializar o efeito do antibiótico impedindo a quebra do anel. Antibiótico, para quem sobreviver, vocês vão ter aula comigo de antibiótico lá no 4º ano. Para quem sobreviver ao 2º, ao 3º aí, vocês vão ver antibiótico comigo lá no 4º ano. A gente vai ter um bom tempo aí discutindo antibióticos. O que acontece? A gente tem um uso muito indiscriminado de antibióticos, tá? Então, o pessoal usa indiscriminadamente os antibióticos. E, com isso, a gente criou muita resistência ao uso de antibióticos. Então, todo mundo que precisa tomar amoxicilina, obrigatoriamente precisa tomar amoxicilina com ácido clavulânico? Não. Só se a pessoa tem uma grande concentração, se ela produz muita beta-lactamase. Mas eu sei quem produz muita beta-lactamase, quem produz pouca? Eu não sei isso também. Então, o que às vezes o médico faz? Entre eu não saber e, de repente, o paciente tomar amoxicilina e não fazer efeito, ele vai lá e prescreve amoxicilina com ácido clavulânico, que ele é mais caro do que só a amoxicilina, é óbvio que ele tem outra coisa aí, tem um ácido clavulânico, e ele prefere prescrever esse, porque ele vai ter uma garantia de que vai fazer um efeito. Só que, ao mesmo tempo, ele está usando um medicamento que, de repente, o paciente não precisaria. Nem todo paciente precisa do ácido clavulânico, então tem muitos pacientes que vão responder somente tomando amoxicilina. E o médico, às vezes, escolhe para evitar que o paciente tome só aquele, produza beta-lactamase e não faça efeito nenhum. O que eu quero dizer? O paciente que tomou amoxicilina para uma determinada infecção, se não fizer efeito, se o paciente não tiver uma resposta satisfatória àquela infecção, não significa que aquele medicamento era um medicamento errado, ok? Não necessariamente aquele medicamento era um medicamento errado, ok? Então, às vezes, o paciente produz a beta-lactamase. Como ele produz a beta-lactamase, o que acontece?
aquele amoxicilina não vai agir. Então, a amoxicilina é o antibiótico correto. Para prescrever um antibiótico, a gente vai ver que o médico tem que fazer uma cultura, tem que saber qual é o micro-organismo e assim por diante. Aí ela continua a pergunta aqui. O paciente pode criar resistência ao ácido também, professor? Não sei. Vou ser bem sincero, Leandro. Ninguém nunca me fez essa pergunta e eu não sei responder para você. Não tenho a menor vergonha. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que a resistência é só a amoxicilina, mas eu prefiro me abster dessa resposta, tá? Eu realmente acho que a Professor, não cria resistência. Pode falar. eu estava lendo sobre uma medicação ontem, que é a ortoxilodase. Ela também tem essa mesma... Ela vem com hialurase, eu acho, alguma coisa Sim. assim, que é para ajudar a neomicina a penetrar. Porque a neomicina não atravessa, né, a parede da... É isso mesmo, tá certo, tá certo. Para ela poder, ela facilita, vamos dizer, ela aumenta a biodisponibilidade desse medicamento. Ok? Ela aumenta, faz com que esse medicamento atravesse essa barreira e chegue na concentração sanguínea mais rapidamente. Lembrem-se que quando eu falo de biodisponibilidade, a gente acaba associando muito biodisponibilidade com o medicamento de uso oral. Não é só uso oral, ele está acabando de dando um exemplo do medicamento otológico. Então, biodisponibilidade é quanto é absorvido. A absorção em qualquer via, exceto a via endovenosa. Tudo bem, Ilana? Ok, mas o exemplo está ótimo. Então, vamos lá. Vamos aqui. Fitoterapia. Então, aquela historinha que planta não faz mal, planta não tem problema nenhum, né? A gente tem muitos idosos, o pessoal pensa que planta, como é da natureza, é tudo lindo e maravilhoso, não tem efeito nenhum. E a gente tem alguns exemplos que eu vou passar para vocês, de novo, problemas que a gente tem, alguns exemplos, não vou ficar lendo todos aqui. Então, a gente tem pacientes que utilizam as plantas como complemento ao tratamento com medicamento sintético. Então, ele associa uma coisa com a outra. Muitos pacientes não relatam o uso, e eu diria que, além de não relatar o uso, eu diria que é mais comum a gente também não perguntar. O paciente pensa que aquilo, planta não tem problema nenhum. Então, na cabeça do paciente, quando a gente pergunta o que ele toma em casa, para ele é comum, eu tomo isso, tomo isso. Ele não fala dessa planta, não fala do chá que ele está tomando, alguma coisa do gênero. Mas a gente também não pergunta para ele se ele faz uso de algum chá, alguma planta, alguma coisa do gênero. A gente também tem que perguntar isso. Tem um uso indiscriminado, então é de fácil acesso, é um mito daquele remédio natural. A falta de conhecimento de ciência de muitos dos constituintes. Esse aqui eu abro um parênteses bem legal, a gente até queria fazer um TCC há uns anos atrás aí, de um pessoal que mora lá por lado de... Gente, onde é o fim do mundo aí, depois da Baixada? Eu esqueci o lugar, meu Deus do céu. Guaraú, é Guaraú? Maitá? Não, Maitá é perto. Guaraú, não tem Guaraú aí? Tem, não tem? Tem Peruíbe, Guaraú, não é? Então, depois lá do lado de Guaraú lá, que eu brinco que é o final do mundo lá. Para mim é o final do mundo, que é muito longe para chegar lá, mas enfim. E aí tem uns índios lá, uns curandeiros, sei lá o que eu posso dizer aquilo, que eles preparam umas garrafadas aí que dá para o pessoal, vende para o pessoal aí, assim, gente, o que tem dentro daquela garrafa? Só por Cristo, né, gente? O que ele colocou dentro daquela garrafa, não faço a mínima ideia o que tem dentro daquela garrafa. E, é tudo natural, é tudo natural. Então, a gente tentou fazer uma avaliação para tentar saber o que tinha dentro daquela garrafa, mas sabe Deus o que tinha, tá? E a interação mais comum que a gente tem relacionada à planta é a indução ou inibição do citocromo IP450. Então, aqui alguns exemplos. Então, a quercetina é um flavonoide, tá? É um modelador da glicoproteína P e do citocromo P450. A erva de São João junto com digoxina. O que ela causa? Causa uma indução dessa glicoproteína, diminuindo aproximadamente 20% da biodisponibilidade da digoxina, e assim por diante. Hortelã-pimenta, hipoflavona e outros. Oi, pode falar. Eu lembro que o professor estava falando da micâmia aglomerata, que eu acho que é cumarina, o princípio ativo dela. É para quem toma anticoagulante, né? Anticoagulante, isso. E aumentava, né, a probabilidade da pessoa ter uma hemorragia. Hemorragia, perfeito, é isso mesmo, porque
as pessoas pensam, o que eu falei, a mesma coisa. Às vezes ela toma um varfarina, que é um anticoagulante, ou faz uso de uma heparina, enoxaparina, alguma coisa de anticoagulante, ela faz uso. Normalmente, esse paciente faz uso disso, até um próprio AS. O AS tem uma ação anticoagulante também, tá? É um antiagregante plaquetário, então ele tem uma ação anticoagulante também, o próprio AS. E ela entende que aquele medicamento vai ajudá-la, ela não entende da gravidade que ela pode ter com o uso daquele medicamento. Ela está fazendo uma associação do medicamento que vai pode causar essa hemorragia. O que eu falo, que paciente que toma varfarina, paciente que toma esses anticoagulantes, gente, se esse paciente cortar o dedo, a probabilidade, aspas aqui, tá? Sendo bem o mais crítico possível. A probabilidade de, com corte de dedo, esse paciente morrer por perda de sangue é alta. Por que eu digo que é alta? Porque ele é anticoagulante, o sangue não vai estancar, o sangue não vai coagular, porque ele está tomando um anticoagulante. Por isso que se pede para que os pacientes que fazem uso de anticoagulante, que precisar fazer uma cirurgia, e tem que interromper o uso de anticoagulante alguns dias, uma semana antes ele tem que ficar sem tomar o anticoagulante, porque ele vai procedimento cirúrgico, gente, vai cortar o paciente. Como é que ele vai conseguir evitar esse sangramento? Então, essa parte aí que o Irlando falou, que ele pode morrer aí com uma simples hemorragia por conta disso, e muitas vezes o paciente não associa aí que a planta faz mal. Próximo exemplo aí, então, medicamento junto com o álcool. Então, a gente tem aí, que acho que todo mundo sabe, né, que o álcool é uma substância bastante perigosa, a gente está utilizando junto com medicamentos, a gente acaba pegando principalmente, tomar cuidado com os medicamentos que agem no sistema nervoso central, é o que a gente principalmente tem que tomar cuidado. E aqui ele fala a absorção do álcool, então a toxicocinética, como é que é a absorção, como é que é a distribuição do álcool, como é que é a biotransformação e a sua excreção. Mas aonde ele vai agir, de que forma que acontece a interação medicamentosa com o álcool, tá? Acontece na metabolização desse álcool. Então, aqui eu tenho uma figura com a metabolização do álcool. O álcool, através da enzima álcool-desidrogenase, se transforma em aldeído acético. Aí, em seguida, esse metabólito também é metabolizado através de uma outra enzima, que é o aldeído-desidrogenase, se transformando em acetato mais acetilcoenzima A. O que acontece? Tem pacientes... Não, vamos pegar o seguinte. O etanol, através da álcool-desidrogenase, se transforma em aldeído acético. Esta substância, aldeído acético, é uma substância tóxica, certo? Então, o que precisa? Depois que você metabolizou o etanol em aldeído acético, você precisa metabolizar rapidamente esse aldeído acético através dessa enzima para você transformar isso em acetato e acetilcoenzima A, que não é um produto tóxico. Então, tem alguns medicamentos que, quando você administra com álcool, ele inibe a ação da aldeído e desidrogenase. Se você inibe a ação da aldeído-desidrogenase, o que você vai fazer? Você aumenta a concentração de aldeído acético, porque você não está metabolizando. E esse aldeído acético é o produto tóxico aí, ok? Então, é o exemplo que eu estou dando aqui. Então, olha, você tem aldeído-desidrogenase, nós temos alguns medicamentos que a gente chama de medicamentos disulfiram ou metronidazol, mas são vários medicamentos que ele inibe a ação da aldeído-desidrogenase, então ele aumenta a concentração de aldeído, e aumentando a concentração de aldeído, o aldeído é aquele produto tóxico. Então, é o que a gente chama de reação do disulfiram, tá? Então, o paciente, depois que tomou esse medicamento aí, ele começa a ter enjoo, taquicardia, hipotensão, mal-estar, e etc, etc, etc. Isso, a gente tinha um medicamento que era muito utilizado, que chama disulfiram. A gente tinha um medicamento que era um pó, tá? Chamado tira-álcool. Não sei se existe isso ainda na farmácia. Alguém sabe me dizer? Existe isso na drogaria? É vendido um medicamento chamado tira-álcool ou não? Tira-álcool não, professor. Não. Então tá. É que esse é da minha época. Vocês são muito novos, mas tudo bem. Então, tinha um medicamento chamado tira-álcool. Ele chamava exatamente esse nome, tira-álcool. Ele é um pó. E esse pó é feito de disulfiram. Então, o que as mulheres faziam? Vou pegar mulheres que a maioria das pessoas que fazem uso de álcool abusivo, aí a maioria é homem, né? Tem mulheres, é óbvio que tem. Vamos pegar que a grande maioria é homem, e aí a mulher misturava esse pó na comida daquele
alcoólatra lá, daquele etilista, enfim. E aí ele comia isso, só que o organismo dele estava cheio de álcool, aí ele tinha essa reação. Então, após a refeição, ele começava a ficar muito vermelho, sentia enjoo, ele vomitava, tinha todos esses sintomas que estão colocando aqui. Então, isso era uma maneira de que ele pensar que o álcool estava fazendo mal para ele, ele ia deixar de beber. Isso era verdade? Com pouquíssimas pessoas eram, mas a maioria delas não. Então, o cara continuava bebendo, não queria nem saber se ele está passando mal ou não. E quem é usuário e quem é viciado aí é muito difícil, né? Não deixa de ser um vício também, né? O álcool é um vício aí. E a gente tem várias drogas que têm esse efeito aí. Então, esses aqui são alguns exemplos de algumas drogas que tem. Ó, o próprio Bactrim aí, certo? Então, medicamento para controle da tuberculose. Então, algum deles aí tem esse efeito. Outro que a gente tinha, não sei se ele também trabalha ainda, eu acho que esse trabalha ainda, chama antietanol, não sei se existe na drogaria ainda também. Esse também é outro medicamento que a gente utilizava para cessação ou tentativa de cessação do uso do álcool. Aí aqui só um exemplo bem interessante para a gente ver. Um paciente com uma concentração de barbitúrico de 3,67 miligramas de barbitúrico por litro de sangue, com essa concentração de barbitúrico, o paciente morre. Tá? Então, se o paciente se intoxicou com barbitúrico ali, tentou se matar com barbitúrico, se chegar nessa concentração, o paciente evolui para óbito, chegando nessa concentração. Se o paciente fizer uso do álcool, tiver com álcool e tentar usar o barbitúrico, para ele morrer, ele não precisa mais dessa concentração. Ele precisa dessa concentração de 2,55. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma queda aí na concentração de aproximadamente 30% a menos do que se ele estivesse tomando só o barbitúrico, certo? Aqui eu tenho, agora é o contrário. Se para o cara morrer aí, eu tenho uma morte ocasionada por ingesta de etanol, ingesta de álcool, ele tem que ter 6.500 miligramas de álcool por litro de sangue, tá? Então, chegando nessa concentração de etanol, ele vai evoluir para óbito. Se ele estiver tomando etanol com barbitúrico, chegando nessa concentração de etanol, ele já evolui para óbito. Então, gente, olha quanto, 6.500 para 1.750 é um quarto do que a gente tem aí, basicamente um quarto da concentração do paciente evoluir para óbito. Então, é o que eu dei de exemplo aí, tomar cuidado com os medicamentos, principalmente os medicamentos que agem no sistema nervoso central, para ser administrado com álcool. Uma coisa, gente, a paciente que é importante, pessoal, às vezes o cardiologista fala que é importante ele tomar um cálice de vinho por dia. Gente, tomar um cálice de vinho por dia significa uma proteção para o coração, mas não é tomar o cálice de vinho com o medicamento. São horários diferentes, tá? Então, são coisas diferentes que nós estamos falando aí. Agora, o medicamento... E outra coisa também, aquele cálice de vinho é numa concentração muito baixa que vai chegar no sangue. O que vai absorver e chegar no sangue é uma concentração muito baixa. Então, não vai ter uma grande interferência com o uso do medicamento. Agora, nós vamos falar do medicamento com o cigarro, com o tabaco, tá? É mais ou menos a mesma coisa que a gente tem lá com o álcool, tá? É bem parecido aí com o que a gente tem com o álcool aí. Aqui é só uma introdução falando do tabaco, quantos fumam, quantos não fumam. Então, alguns exemplos aqui. O diuréticos mais cigarro. O hábito de fumar diminui a diurese. Diurese é quanto o paciente urina, quanto de xixi ele faz aí. Por quê? Porque o cigarro ele é um hormônio, ele impede lá, né, a ação do hormônio antidiurético, ok? Estudos em humanos sobre a ação da furosemida é um diurético. Em fumantes eventuais, constataram menor diurese. Então, quem fuma e toma furosemida, o furosemida é um diurético, você tem que forçar lá o paciente urinar, mas ele fuma, ele vai urinar menos, porque ele teve a ação lá desse hormônio antidiurético aí. Esse achado não se repete em fumantes crônicos. Então, se a pessoa aí fuma cronicamente, isso acaba se perdendo e não acontece mais. Aí, similar ao que a gente viu lá no slide passado de álcool, tem outra coisa bem interessante aqui. Eu vou pegar os dois últimos exemplos aqui, principalmente a teofilina. Então, vamos começar pela varfarina, vai. A varfarina tem uma meia-vida é o tempo que demora para esse fármaco cair pela metade da concentração, de 51 horas.
ele tem uma meia-vida de 51 horas. Então, para a concentração desse fármaco cair pela metade no sangue, ele precisa de 51 horas. Se esse paciente fuma, esse tempo, essa meia-vida desse fármaco, cai para 38 horas. Ele cai bastante. O que significa? Eu tenho que fazer um ajuste de dose para esse paciente que fuma, porque esse de cima, esse aqui que não fuma, ele demora 51 horas para cair pela metade dessa concentração. Esse outro demora 38 horas. Então, demora 38 horas, ele demora menos do que aquele, ele vai ter menos fármaco no organismo. Tem que fazer o quê para compensar? Dar uma dose maior para quem fuma. Teofilina. Teofilina, para que serve teofilina, gente? Teofilina é para asma. Então, o paciente que tem asma, tem problemas respiratórios, ainda fuma. A criatura tem problema respiratório e ainda fuma. Certo? Então, o que eu tenho? A meia-vida deste fármaco, em pacientes que não fumam, é de 7 horas. Em pacientes que fumam, cai para 4,3. Então, o fumante tem que tomar uma dose muito maior de teofilina do que quem não fuma. Então, olha assim, é uma simples pergunta que o médico deveria fazer para o paciente se ele fuma ou ele não fuma, e muitas vezes o médico não faz essa pergunta, para ele fazer um ajuste de dose. Então, é uma coisa extremamente importante que a gente tem. Depuração, se eliminarem lá, se vocês lembrarem lá, depuração é a mesma coisa que eliminação, tá? Então, a eliminação dessa droga sem fumante é 45 ml por minuto. Com pacientes fumantes, 100 ml por minuto. Ele elimina muito mais rápido, um volume muito maior deste fármaco, uma concentração muito maior deste fármaco em pacientes que fumam. Mais da metade, ou mais do dobro, desculpa, mais do que o dobro em quem fuma. Então, mais do que o dobro, você vai ter que dar o dobro da dose para esse paciente e assim por diante. Exames laboratoriais. Falta 1 minuto para encerrar, eu vou fechar e vou abrir uma nova sala. A gente começa com exames laboratoriais, gente. Só mais um pouquinho, gente, tem gente entrando ainda. Eu vou esperar só o pessoal entrar, a gente já retoma.
Vamos lá, retomando, o pessoal que tiver que entrar vai entrando aí sem problemas nenhum. É aqui que eu parei, deixa eu ver. Então, exames laboratoriais, gente. O que a gente tem aí com exames laboratoriais? Vamos ver aqui. Ok, então a gente tem muitos resultados, alguns resultados de exames que eles podem estar alterados por conta do uso de medicamento. Então, isso é bastante importante, por quê? Porque às vezes o médico pede um exame e ele não sabe que o paciente está tomando um determinado medicamento, ou ele não sabe que aquele medicamento altera no resultado daquele exame, e o exame vem alterado, e aí o médico pensa que o exame está alterado, é uma outra doença, dá um outro remédio para melhorar aquele exame e assim por diante. Então, isso é muito comum a gente ter. Então, por exemplo, aqui o TGO e TGP. Então, são enzimas hepáticas aí que a gente tem. Eu tenho, por exemplo, atorvastatina. Acho que muitos de vocês já ouviram falar de estatina. Então, eu tenho atorvastatina, que é um medicamento para controle do colesterol, ok? Então, esse medicamento para controle do colesterol, ele pode estar alterando essa concentração aí, alterando esse nível de enzima hepática. Então, na verdade, não necessariamente está alterado esse nível de enzima do paciente porque o paciente está com problema hepático. É por conta do uso daquele medicamento, certo? Então, eu tenho outros exemplos para dar aqui. Então, isso aqui são as enzimas hepáticas. Então, principais interferentes nessas enzimas hepáticas. Outro exemplo, que altera a ureia do paciente. Então, o que eu tenho? O paciente que usa tetraciclina como diurético. Você vai aumentar a ureia desse paciente. Hormônio anabolizante, cloranfenicol, streptomicina. Ureia a gente usa para fazer o quê? É um dos indicativos para a gente fazer a avaliação da função renal. Então, você vai pensar que o paciente está com uma insuficiência renal, que creatinina é o principal indicador que a gente tem. Você acha que o paciente está com uma insuficiência renal, você começa a tratar o paciente de uma insuficiência renal e, na verdade, não é uma insuficiência renal. É um exame alterado por conta do uso do medicamento. Desculpa. Na verdade, ele pode ser uma insuficiência renal também, tá? O paciente pode ter uma insuficiência renal, mas muitas vezes é por conta daquele uso do medicamento. Se for um paciente que não tem histórico de insuficiência renal, tem que tomar cuidado, porque pode ser o uso do medicamento. Agora, se é um paciente que já tem uma insuficiência renal e está tomando esse medicamento, então piorou mesmo, porque ele já tem insuficiência renal, ok? Aí tem outros exemplos aqui, ácido úrico, alguns eletrólitos, então o cálcio, alguns medicamentos que alteram a concentração de cálcio, de fósforo, de magnésio, de sódio e assim por diante. Tá? Então são exemplos e mais exemplos e mais exemplos e mais exemplos e mais exemplos. Uma coisa muito importante que o pessoal acaba se preocupando muito é a interação com o antimicrobiano. Então, a interação com o antimicrobiano, eu trouxe alguns exemplos aqui, né? O pessoal acaba pensando muito com antibiótico, né? Então, eu trouxe alguns exemplos, antibióticos em geral, com alcalinizantes ou antiácidos. Quais são os mecanismos? Uma maior absorção de droga básica e, se for com antiácido, uma diminuição dessas drogas ácidas. O que ele traz e assim por diante. Aqui é uma tabela, de novo, gente. Eu não estou preocupado em ninguém ficar decorando isso. No dia a dia, no trabalho da gente, no dia a dia, a gente acaba decorando. Mas por que eu digo para vocês que eu não fico preocupado em vocês decorarem ou não isso? Porque você tem isso na internet, você tem isso nos aplicativos, você tem isso em vários dispositivos que a gente pode estar utilizando aí. A gente tem isso de fácil acesso, tá? Então, só trouxe alguns exemplos para a gente poder discutir. Esse é um dos últimos mecanismos aí. Então, o paciente com alguma doença, uma doença pré-existente. Então, o paciente que tenha, por exemplo, uma arritmia, certo? Ele fizer o uso desses antidepressivos tricíclicos, como a imipramina ou a amitriptilina, tem que ter uma preocupação devido ao efeito pró-arrítmico, com uma capacidade de produzir mudanças no intervalo QT. Vocês vão aprender também comigo, para quem sobreviver de novo, no 4º ano, a gente fica o primeiro semestre praticamente inteiro falando de cardio e o segundo semestre falando de antibiótico. Então, vocês vão entender um pouquinho
sobre esses intervalos QT, vou mostrar lá o eletro, como é que a gente faz uma avaliação de eletro e assim por diante, tá? Um paciente com constipação crônica, se ele fizer uso de bloqueador de cálcio, anticolinérgico, antidepressivo tricíclico, ele pode exacerbar esta constipação. Embora a gente tenha umas coisas importantes aqui. Qual é a avaliação da severidade? Que a gente vai falar muito disso, né? O paciente toma muito medicamento, tudo interage com tudo. O que eu tenho que me preocupar? Com as interações mais graves. Se é uma interação baixa, como essa aqui, por exemplo, gente, a não ser que ele esteja tomando só esses 2 medicamentos. Se estiver tomando só esses 2, certo? Um bloqueador de cálcio, esse anticolinérgico, qualquer um desses medicamentos, aí eu posso até me preocupar. Mas se o paciente toma um monte de medicamentos, então esse aqui, aumentar a constipação do paciente, é baixa. Essa avaliação de severidade é baixa, então eu vou deixar acontecer. Alterações fisiológicas decorrentes do avanço da idade. Então, a gente viu já um pouquinho lá do idoso. Ou alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que anestésicos também, no caso da constipação. Anestésico com constipação. Alguns deles sim, dependendo do anestésico que ele causa. Os inalatórios, enfim, alguns deles causam, mas a gente tem Os muito... opioides, não é? Eu lembro Isso que eu ia falar, a gente tem muito com os opioides, morfina. A morfina é um exemplo clássico que causa bastante constipação. Tem que tomar bastante cuidado com o paciente que faz uso de morfina ou os derivados de ópio aí, né, os opioides que você falou, é isso mesmo. Então, as alterações fisiológicas que acontecem com o avanço da idade, então isso pode estar atrapalhando, quer dizer, essas doenças pré-existentes podem estar atrapalhando a parte de interação. Vide insuficiência renal, a gente já falou, insuficiência hepática, a gente já falou. Paciente, por exemplo, com diabetes, a diabetes pode atrapalhar a absorção de alguns medicamentos ou alterar a ação de alguns medicamentos. E aqui eu falo principalmente da alteração hepática e renal. Então, o que eu tenho com esse paciente idoso aí? Então, eu tenho essas alterações aqui que vão estar alterando toda a farmacocinética. Mais exemplos. Enfim. Como que a gente faz para minimizar essa interação? Então, é um problema que a gente detectou. O que eu vou fazer para minimizar esta interação? Então, a primeira coisa, eu vou evitar a polifarmácia. Então, múltiplas drogas. E evitar que o paciente tome muitas drogas sempre que possível. Às vezes não é possível, certo? Mas tem que fazer uma avaliação muito criteriosa. É aquilo que eu falei para vocês. Será que todo paciente que toma antibiótico tem que tomar um omeprazol? Será que paciente que toma um monte de medicamento obrigatoriamente tem que tomar omeprazol para proteger o estômago? Não, gente. Então é mais um medicamento. E o omeprazol causa um monte de interação. O omeprazol tem uma alteração no pH do estômago. Então você vai ter outras alterações aí que pode levar a outros problemas. Será que o paciente precisa de todos aqueles medicamentos? Será que um está interagindo com o outro, diminuindo a ação, ou aumentando a ação, etc, etc? Então, nem sempre ele precisa de todas aquelas drogas. Perguntar para o paciente sobre todas as medicações que ele faz, uso. Lembrando que não é só a medicação, pensar em tudo. Né? Quando fala de todas as medicações aqui, a gente está falando do que está na receita e o que está fora da receita. Aquela dipirona que o paciente toma, aquele antigripal que ele toma, que mais? Aquele medicamento um medicamento para dormir, que seja a base de plantas que ele toma. Então, tem que saber de todos esses medicamentos que esse paciente toma, seja com receita ou seja sem receita. E verificar aquelas plantas também. Revisar regularmente como é o processo farmacológico. Então, está tendo efeito? Não está tendo efeito? A orientação que a gente deu foi legal? Não foi legal? Se tiver dúvida, consultar a farmacologia. Aí, o que a gente tem? Uma coisa que vocês vão ver comigo o ano que vem, a parte de seleção de medicamentos. Mas o que eu quero dizer? A Organização Mundial de Saúde, ela tem uma lista que ela diz que aproximadamente 270 medicamentos, são chamados de fármacos básicos, elas são suficientes para atender mais de 95% das patologias que a gente tem.
Então, com 270 fármacos, a gente consegue abranger mais de 90%, 95% das patologias que a gente tem no mundo, tá? Falando da Organização Mundial de Saúde. Gente, por que eu tenho que ter numa drogaria 2.000 medicamentos diferentes, 3.000 substâncias diferentes? Então, quanto maior o número de substâncias, mais difícil também é para a gente conseguir trabalhar, conseguir entender o que a gente vai fazer, conhecer todas essas interações. Aí, frente a isso, o que a gente pode estar trabalhando? O que eu digo para uma drogaria, por exemplo? Dá para fazer orientação para todo mundo? A gente já falou que não dá. Então, qual é uma dica que eu dou para vocês? Então, assim, todo paciente, por exemplo, que estiver usando anticoagulante, o William falou bastante de anticoagulante também hoje, o paciente que estiver fazendo uso de anticoagulante, esse paciente tem que ser orientado pela farmácia, que é um medicamento bastante perigoso. O medicamento digitálico, hipoglicemiantes, paciente com uso de lítio, antineoplásicos, agentes nefrotóxicos, que são medicamentos que têm uma maior propensão para interação. Então, eu tenho que fazer uma avaliação específica desses pacientes, tá? E aí, o que eu posso fazer? Qual é a precaução que eu tenho que ter? Então, observar drogas que possuem janela terapêutica estreita. Então, eu falei já para vocês o índice terapêutico estreito. A varfarina, a dose que faz efeito é muito próxima da dose que mata. Então, esse é um medicamento que tem uma janela terapêutica estreita. Então, é um medicamento que tem que ficar de olho, ok? Fazer uma avaliação de nível sanguíneo, avaliar isso e assim por diante. Lembrar de algumas drogas que são indutores enzimáticos, como, por exemplo, fenitoína, barbitúrico, rifampicina e assim por diante. E os inibidores também, tá? Refletir sobre o uso concomitante de fármacos que causam os seguintes efeitos adversos: depressão do sistema nervoso central, anticoagulação, nefrotoxicidade ou hepatotoxicidade, e saber que os idosos são mais suscetíveis às interações. Então, essas aqui são algumas das precauções que a gente pode trabalhar em cima disso. Aí eu tenho um paciente lá que ele faz uso de um monte de medicamentos. Como é que eu faço? Eu posso orientar esse paciente? Eu lembro claramente que, assim, a gente fazia o atendimento aí, o Valber ainda faz, a gente montou o consultório de atenção farmacêutica aí na faculdade juntos, eu, ele e a professora Luciana. Mas por incompatibilidade de horário, eu não consegui dar continuidade aí ao consultório, então hoje está o professor Valber lá dentro do consultório, junto com o pessoal do odonto, o pessoal da físio, enfim. E eu lembro que um dos pacientes que eu atendi era um paciente que morava lá pro lado de Peruíbe mesmo. E esse paciente, ele não sabia ler, não sabia escrever, o paciente não tinha luz elétrica em casa onde ele morava, não tinha água tratada. E aí, como é que eu oriento um paciente desse que não sabe ler, não sabe escrever? Eu já peguei paciente cego, paciente com deficiência visual. Como é que eu oriento um paciente com deficiência visual? Como é que ele vai tomar esse medicamento? Então, a gente tem que sambar aí, gente, tem que se virar, porque isso é nossa obrigação. Nós temos que poder ou saber orientar o paciente, tá? Então, a gente tem, por exemplo, eu trouxe aqui uma tabela que a gente usa, que a gente entrega para alguns pacientes aí para ensiná-lo a tomar o seu medicamento. Então, esse paciente vai tomar um alendronato, a gente orienta para tomar alendronato em jejum, então, na hora que o galo está cantando, na hora que ele acordou, ele vai tomar ele em jejum e vai tomar isso com água. Ele tem que tomar uma glibenclamida. Então, glibenclamida é um medicamento para controle da diabetes, ok? Então, é para tomar 2 vezes ao dia. Então, que hora que a gente pede para ele tomar? A gente pede para ele tomar na hora do café da manhã e a gente pede para ele tomar à noite aí, na hora da janta, ok? Também tomar com água. Clortalidona e assim por diante. Tomar de manhã, no café da manhã, preferencialmente com leite e assim por diante. Então, a gente tem as orientações que a gente pode dar para esse paciente. Gente, é esse tipo de coisa que quando eu falo para vocês, quando eu peço para vocês, façam uma tabela de orientação, é esse tipo de coisa que eu quero. Não precisa fazer com desenho, você pode colocar aqui a hora, não tem problema. Pode colocar 6 horas da manhã, 9, meio-dia, por exemplo, 6, seguindo a ordem, 6, 9, meio-dia, 3 da tarde, 6 e 9 da noite. Pode ser assim, não tem problema. Mas não adianta você pegar esse medicamento, você toma esse horário, depois vai para o segundo, toma esse horário. O paciente precisa ter o máximo possível de medicamentos juntos. Então, ele sabe que a hora que ele acorda, ele tem que tomar só um medicamento.
ele sabe que na hora do café da manhã dele tem 4 medicamentos para tomar, e assim por diante. Não sei se vocês estão conseguindo entender a maneira fácil da gente orientar o paciente. Não adianta pegar um por um e colocar o horário e colocar, esse toma tal horário, vai para o segundo, toma tal horário, o terceiro toma tal horário. Gente, ele vai fazer a maior salada, vai fazer a maior confusão. Então, tentem fazer de uma forma visual, isso é muito melhor para a gente poder fazer uma orientação para o paciente. Um outro modelo, que pode ser também, que ajuda bastante, se é para tomar, por exemplo, não é para tomar de 8 em 8, se é para tomar, sei lá, de 12 em 12, mas você não tem que seguir aquele rigor de repente, ou você conhece os hábitos do paciente, você pode fazer, manhã, tarde e noite, e você põe lá um calendário para esse paciente, porque, gente, quem toma medicamento? Então, eu, por exemplo, eu sou hipertenso, eu tomo medicamento todo dia. Às vezes eu paro e falo, será que eu já tomei meu remédio hoje? Eu não tomei. A gente mesmo, às vezes, no dia a dia, naquela correria, a gente, será que eu tomei? Será que eu não tomei? Então, aqui, por exemplo, ele tem, tomou de manhã esse remédio, ele vai lá, porque de manhã só tinha esse para tomar, tinha o captopril e tinha o furosemida. Tomou os 3, ele vai lá e ele risca o dia da folhinha. Então, hoje é dia 6, já nem sei mais que dia, hoje é dia 6. Ele vai lá e risca o dia 6 porque ele tomou o medicamento. À tarde tem que tomar de novo o glibenclamida, tem que tomar o metformina. Ele vai lá no dia 6 e ele risca. Então, quando ele riscar, ele sabe o dia que ele tomou. Isso é para paciente que tem dificuldades ou de cognição ou de entendimento. Isso é um facilitador para o paciente. Estou falando rápido demais hoje, mas vamos lá, porque eu tenho bastante coisa para dar. Ricardo, você está aí presente, Ricardo? Estou, professor. Então, vamos lá. Eu te peguei de Cristo hoje. Vamos lá que você vai me ajudar numa coisa aqui. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. O médico prescreveu para o paciente tomar um comprimido, num dia um comprimido, no outro meio comprimido. Como é que você orientaria esse paciente? Pediu para tomar um dia... Um dia inteiro, no outro dia metade. Eu ia tentar orientar, né? Ver se ele conseguiria entender, né? Se ele entenderia que eu colocar 1/2 era meio. Senão eu desenharia só a metade do comprimido para ele tomar. Um comprimido inteiro. Certo. E no outro dia desenharia só a metade do comprimido para ele entender. Tá, mas como é que eu vou saber que hoje é inteiro ou hoje é metade? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu não sei se ontem eu tomei inteiro ou tomei metade. Quanto é que eu vou tomar hoje? É uma pergunta. Então, assim, eu não sei se ontem eu tomei inteiro ou tomei metade. Eu poderia colocar cores, por exemplo. O comprimido inteiro eu deixava na cor vermelha. E o outro que estava na metade, por exemplo, azul. Aí ele marcaria, quando ele tomou um comprimido, por exemplo, vermelho. Dia tal. E no outro, por exemplo, a metade, azul. Ele marcaria assim. Aí ele saberia. Tá, então vamos lá. Eu quero que... Oi, pode falar, desculpa. Não, é mais ou menos assim, professor. Professor, né? O que a Cristiane falou ali é ótimo. Que em dias ímpares seriam os comprimidos na metade, dias pares seria o comprimido inteiro. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá para você e para a Cristiane. Então eu vou fazer outra pergunta. Em primeiro lugar, o paciente precisa saber o que é par e o que é ímpar. Tudo bem, ok. Imaginando que o paciente saiba. Gente, a gente precisa tomar cuidado e não subestimar o paciente. Muitos pacientes, gente, eles não entendem, eles não sabem fazer o uso do medicamento. A gente não pode tirar isso da cabeça. A gente tem que partir sempre da premissa de que o paciente não sabe tomar o medicamento. A gente vai ter que orientar. E tem pacientes que não têm entendimento mesmo, né? Então, o que é dia par, o que é dia ímpar? Tem paciente que não sabe o que é dia par, o que é dia ímpar. Eu vou voltar só um pouquinho para o Ricardo, depois eu vou ir para a Cristiane e para o Irlando. Vou só voltar um pouco para o Ricardo. Ricardo, eu acho que isso que você falou é uma boa sugestão, mas assim, o que eu quero entender é o seguinte: imagine que hoje a hora de eu tomar o medicamento é agora. E eu estou ali com o vermelho, sei lá, que cor é o meio, e estou com o azul, que é o inteiro. Qual dos dois eu vou tomar? O azul ou o vermelho? Porque eu não sei se ontem eu tomei o azul, se ontem eu tomei o vermelho. Sim, professor, eu podia também, como é que se diz, pintar o calendário, cada dia uma cor.
Ok. Aí ele poderia também se orientar melhor assim. Perfeito. Então, eu acho que aí a gente começa a melhorar algumas coisas. Estou trabalhando com cores, então isso é bastante importante. A gente trabalha muito com cores para orientar paciente. Certo? Tem paciente que não sabe ler, gente. Paciente não sabe ler. A gente tem que entender. Professor? Como é só 2 comprimidos, eu pegaria o calendário só 2 cores. Cada dia uma cor. Perfeito, exatamente. Ficaria Então, mais fácil para ele. Então, essa é uma alternativa. Só que ele vai ter que pintar o calendário o ano inteiro, mas beleza. Ele se ocupa com alguma coisa. Eu sempre brinco. Põe ele para fazer alguma coisa. Desde que ele tome corretamente, a gente pinta, professor. Tá? Então, assim, a gente usa muito trabalhar com cores com os pacientes, principalmente paciente que não sabe ler. A gente tem muito paciente que não sabe ler. Certo? O paciente não entende, o paciente não sabe ler. Então, a gente pinta a cor e pega... Vamos voltar só um pouquinho aqui... Eu posso pegar e colocar aqui, em vez de eu escrever o nome do medicamento, eu posso colocar uma tirinha vermelha, uma tirinha azul. Eu trabalho com cores, então ele vai saber, ele vai pegar a caixinha, ele conhece a cor, ele vai pegar a caixinha que tem essa tira vermelha, que eu coloquei uma fita na caixinha vermelha, ele vai saber que esse vermelho eu tenho que tomar de manhã. Ou azul, eu tenho que tomar na hora do café e na hora da janta e assim por diante. É uma outra forma que eu posso trabalhar. O Ricardo falou, a gente utiliza bastante. Uma outra forma que eu trabalho ainda, eu trabalho com números. Mas o paciente não sabe ler, não sabe escrever, mas eu quero que vocês entendam que, assim, se eu escrever aqui número 1 bem grandão e eu tiver uma caixa com o número 1, ele vai por similaridade, ele vai entender que esse número 1 é igual a esse número 1. Esse número 2 é igual ao número 2. Ele vai entender, ele não sabe que ele não entende que aquilo significa número 1. Mas ele sabe que é igual. Se é igual, é na hora dele tomar aquele medicamento. Então, essa é uma outra possibilidade também que a gente tem. Professor? Eu também o mesmo símbolo, só com tamanhos diferentes. Sim. A gente trabalha com símbolo, quer dizer, com bolinha. A gente usa muito bola, triângulo, formas geométricas, a gente usa muito para paciente cego. Então, a gente coloca formas geométricas na caixinha. Hoje, não sei se vocês conhecem, mas existe uma legislação, uma legislação que a gente tem, que tem que ter em braille, as caixas do medicamento tem que vir em braille para o paciente cego conseguir ler esse medicamento. Mas uma coisa é vir na caixinha. E quantos medicamentos a gente compra por blister, que no blister não tem nada em braille para ele? Se ele manter a caixinha, manter a caixa desse medicamento, ele vai lá tateando esse medicamento, ele vai encontrar qual é o medicamento, ele vai saber qual que é, teoricamente, se ele sabe, olha, eu coloquei tateou lá, ele sabe que é alendronato. Se ele lembra que alendronato é para tomar de manhã, perfeito. Se não, ele vai ter que ter, ele tem uma tabela, na tabela tem lá o xizinho, quer dizer, ele vai, por alto relevo, ele consegue fazer tudo isso, e tem uma bolinha, ele sabe que a bolinha é para tomar aquele horário. A gente usa bolinha, a gente usa esse tipo de símbolos também, a gente usa com pacientes que não sabem ler também. Eu coloco uma bola colorida, aquela cor, a bola na caixa do medicamento e assim por diante. Voltando na sugestão do Irlano e acho que da Cristiane aí. Irlano, posso falar? Pode falar. Então, vamos lá. Vamos pegar o mês de outubro. Vamos voltar um pouquinho no mês de outubro. Se você tiver um calendário aí, se você souber exatamente quantos dias tem outubro, enfim, é isso que eu quero, é aí que eu quero chegar, tá? Quantos dias tem o mês de outubro? 31, né? 31, perfeito. Dia 30 é par ou é ímpar? Peraí, professor, deixa eu ver aqui. Não, dia 30 é um dia par ou é um dia ímpar? Dia 30 é dia par. Isso, você não precisa procurar nada, que eu falei. Então, dia 30 é um dia par. Tá bom. Então ele toma, vamos supor, ele toma inteiro nesse dia. Dia 31 é um dia par ou um dia ímpar? Ímpar. Então ele vai tomar meio. É verdade, entendi. E aí? E depois do dia 31 vem o quê? Vem outro dia par? Ele toma meio de novo. Tudo bem? Entendi. Entendeu? Cristiane, tudo bem? Conseguiu entender aí o que eu estou falando? Que esse tomar de um dia sim, um dia não, tomar isso, dias pares toma inteiro, dias ímpares, então tem que tomar muito cuidado.
O mês de fevereiro tem 28 dias, o bissexto tem 29, então é uma zona, você entendeu? Tem meses que tem 30, tem meses que tem 31. Então, tomar cuidado com esse negócio de dizer dias pares e dias ímpares, gente. Tá? Então, dias pares e dias ímpares não funciona. Tá? Não funciona. E tem médico que coloca assim na receita. Ele colocou isso na receita, gente. A minha orientação para o paciente é seguir a receita do médico. Não é um dia que você tomou 2 dias seguidos, que você tomou meio comprimido, tomou um comprimido, que vai matar o paciente. Não necessariamente. Mas ele não está seguindo a orientação exata de que o médico deu para ele para fazer uso desse medicamento. Tudo bem? Podemos seguir? Então, o que fazer? Eu tenho aqui, por exemplo, no hospital, a nossa prescrição é totalmente informatizada. Então, isso ajuda bastante. Por quê? Porque, em primeiro lugar, para não ficar adivinhando letra de médico, né? Muita gente pergunta se na faculdade vocês têm aula de como ler receita, né? Como que vê letra de médico. Gente, isso é do dia a dia da gente, não tem como. O que a gente trabalha também é com horários padrões de medicamento. Então, por exemplo, simvastatina o paciente tem que tomar à noite. Então, quando o médico prescrever simvastatina, automaticamente já sai o horário para ele tomar às 22 horas. A aspirina, que os nossos pacientes praticamente todos tomam, quando o médico prescrever a AS de 100 miligramas, automaticamente vai sair no almoço e assim por diante. Então, a gente começa a fechar alguns horários para que a enfermagem não dê esse medicamento de forma diferente. Deixa eu só ver uma coisa antes de eu passar, blá, 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 não tem. Mas, enfim, não está aqui o slide, a gente também tem uma tela que ele bloqueia, não é que bloqueia, desculpa, ele não bloqueia nada. Ele informa o médico se tem uma interação perigosa ou não. Então, o médico prescreveu lá, sei lá ibuprofeno, é um anti-inflamatório. E o paciente faz uso de varfarina. Então, ele prescreveu ibuprofeno, tomar um comprimido, sei lá de 12 em 12 horas, de 8 em 8, enfim. Prescreveu lá ibuprofeno. E aí ele vai prescrever varfarina. Gente, varfarina com ibuprofeno tem uma interação bastante grave. E aí o que acontece quando ele vai prescrever o varfarina? Na hora que ele vai colocar a posologia do varfarina, ele recebe um alerta na prescrição dizendo: doutor, esse medicamento interage, a interação é perigosa. Se eu quer continuar prescrevendo, sim ou não? A gente não pode, agente farmacêutico, a gente não pode cercear o médico do direito dele prescrever. O médico tem o direito a prescrever o que ele quiser, ele é soberano sobre aquele paciente. Mas, se o médico prescrever uma caca qualquer e eu, farmacêutico, ou seja, vocês que estiverem na drogaria, dispensar aquilo de forma errada, o médico prescreveu errado, você vai na drogaria, alguém ainda vai lá e ainda vende o ibuprofeno com varfarina, se o paciente vier a falecer, nós somos culpados também. Agora, o meu sistema que eu coloquei lá, se no meu sistema deu essa informação para o médico, então o médico recebeu a informação. Se ele disser que, ok, ele quer continuar, se o paciente vier a ter algum problema, eu sou isento disso. Por que eu sou isento? Porque ele recebeu a informação de que aquilo não podia ser tomado junto. Então, gente, o que eu falo para todo mundo é: a informatização, ela ajuda muito. Só que ela tem que saber ser usada a favor do que a gente precisa. Por quê? Porque não dá para eu trabalhar com todas as interações. Então, às vezes, você pega uma receita que você tem lá, sei lá, 5, 6, 7 interações. Gente, imagine você prescrevendo, acho que todo mundo já viu isso, você vai baixar um programa, você vai fazer alguma coisa que tem lá, você aceita, você concorda, você nem leu o que está escrito, você vai dando ok. É inerente da gente. Se ficar aparecendo muita mensagem para o médico não vai ler. Por mais que seja uma mensagem importante, ele não vai ler aquilo. Então, a gente também tem que saber como deixar essa mensagem para o médico, que é o que a gente vai discutir na próxima aula. Que tipo de informação eu posso dar para o médico, tá? Aqui são alguns livros de interação medicamentosa, tá? Então, a gente tem alguns livros desses na faculdade. Esse aqui, para fazer uma média, esse livro eu ajudei na revisão desse livro, então eu sou um dos autores desse livro aqui, tem lá na faculdade, ok? Dentro do hospital, a gente trabalha muito com criança, né? A gente tem bastante paciente pediátrico, embora não seja fácil encontrar
criança com cardiopatia, mas como eu trabalho no hospital que é específico de cardiologia, então aqui a gente tem bastante criança. Então a gente elaborou, junto com uma equipe toda do hospital, uma cartilha de orientação de alta, um manual de doenças cardíacas, que foi feita pelo Maurício de Souza, que é um super parceiro da gente, porque ele é cardiopata, é um paciente nosso, então ele faz muita coisa pela gente aqui. E dentro desses manuais, dentro dessas cartilhas, a gente tem uma parte da farmácia falando do uso de medicamentos e interações. A gente tem, hoje em dia, a gente vai falar mais no terceiro, no quarto ano, a gente vai falar de diretriz, principalmente no quarto ano. O que é uma diretriz? Diretriz, o próprio nome está dizendo, diretriz. Então, ele está direcionando como você prescrever determinado medicamento ou os medicamentos para determinada patologia. Então, eu tenho aqui, por exemplo, terceiras diretrizes brasileiras sobre dislipidemia e prevenção da aterosclerose, blá, 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 blá. Então, o paciente que tiver uma dislipidemia, essa diretriz, ela vai dar um direcionamento para o médico como é que ele vai tratar esse paciente. É uma diretriz. O médico tem que seguir isso obrigatoriamente? Não, ele não tem que seguir. É um direcionamento que ele pode ter para fazer isso. Então, a gente tem muitas diretrizes, mas muitas diretrizes hoje publicadas. E nessas diretrizes, a grande maioria delas, a gente também tem, nessa publicação da diretriz, tem toda a parte de interação. Então, estou falando de coisas que tem nas interações. E na aula que vem, a gente vai falar desses temas informatizados de avaliação de interação. O que eu vou pedir para vocês, por favor? Aqui não está nenhum deles. Anotem aí um que chama Medscape. Eu vou MEDSCAPE. Eu vou repetir. Na verdade, eu vou colocar, para ficar mais fácil, eu vou colocar lá no WhatsApp. O problema é que o pessoal da manhã vai ver isso e vai falar, gente, o que é isso que o professor deu, né? Mas, enfim. Então, esse é um programa, é um dos programas. Tem outros que a gente vai ver na aula que vem, tá? Então, esse é um dos programas que eu indico para vocês. Vocês conseguem baixar esse aplicativo no celular, que é de graça. O problema é que ele é em inglês. Então, eu estive falando com o Orlando, por exemplo, assim, a gente tem dificuldades com o inglês, não é a nossa língua mesmo, com certeza. Então, como é que vai fazer com isso? Então, tem outras coisas que a gente vai ver na aula que vem. A aula que vem a gente vai entrar especificamente em sistemas informatizados, o que a gente pode usar de tecnologias para avaliação da interação. E semana que vem é a nossa última aula que a gente vai ter antes das provas aí, que as provas começam na outra semana. Então, semana que vem é a nossa última aula. Então, por favor, semana que vem estejam aí com a internet ligada, provavelmente eu vou dar um trabalho para vocês fazerem durante a aula, para me entregar, enfim, não sei, mas alguma coisa vai ter que é para ajudar na composição de nota de vocês. E a gente vai ver basicamente isso, sistema informatizado, quais os sistemas que a gente tem, o que a gente pode estar utilizando, alguns exemplos que eu vou dar para vocês, a gente vai discutir algumas coisas desse gênero. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem 1 minuto e meio para se manifestar, porque eu vou começar a próxima aula, o cálice para sempre. Não? Dou-lhe uma, não dou-lhe duas, não dou-lhe três. Então tá bom, gente. Bom final de semana a todos vocês e a gente se vê sexta-feira que vem, tá bom? Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Rápido aí, senão a gente não acaba.